Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Gilvan. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de textos de releitura, de reescrita, trabalhando os gêneros de retextualização. E hoje iremos trabalhar a resenha crítica. Pois bem, eu vou tentar ser bem sucinto falando um pouquinho da resenha crítica. Quando nós pensamos em resenha crítica, nós pensamos num texto em que você vai falar de uma obra, seja um livro, seja um filme, seja uma série, e nessa obra você vai poder resumir essa obra, ou falar, ou detalhar sobre essa obra, apresentando seu ponto de vista sobre ela, se posicionando, fazendo seu julgamento sobre ela, de forma positiva ou negativa. Há o interesse também do resenhista é que muitas pessoas, por meio de sua resenha, venham ler aquela série, aquele filme ou aquele livro que está sendo resenhado. Pois bem, quando nós pensamos na resenha crítica, nós pensamos também em alguns aspectos bastante importantes que estão relacionados à resenha. Estamos tratando de um texto com uma linguagem mais formal e, portanto, você vai usar uma língua mais culta, um registro culto. Claro que dependendo do grau de instrução, porque a resenha crítica é um gênero que vai desde o ensino fundamental até o meio acadêmico. No meio acadêmico vai ser diferente do ensino fundamental. Claro que no ensino fundamental exige-se a norma culta, exige-se o registro formal, mas que quando você chega na academia você vai ter que seguir as regras da BNT. Tamanho de fonte, a página, diagramação, ok? Pois bem, vamos pensar agora como se estrutura uma resenha. O passo a passo de se fazer uma resenha, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse passo a passo. A primeira coisa que você precisa aprender sobre a resenha está aí nessa tabelinha. Eu gostaria que você olhasse comigo. A primeira coisa seria o cabeçalho, ou o título. No meio acadêmico a gente chama de cabeçalho, mas a gente pode pensar num título para a resenha. Nesse título deve conter o quê? Ou nesse cabeçalho deve conter o quê? Deve conter a obra a ser resenhada, o autor, e você tem a opção também, como estamos tratando aqui de ensino fundamental e médio, você tem a opção também de colocar a editora e o ano. Então você pode também fazer, quando se trata do meio acadêmico, você também pode fazer de acordo com as normas da BNT, ok? Mas vamos focar aqui apenas nessa parte. Você vai colocar assim, ó, resenha do livro tal, vamos dizer, O Pequeno Príncipe, o nome do autor, a editora e o ano, certo? Então sempre não esquecer esse título, não esquecer esse cabeçalho. Quando a gente vai para o primeiro parágrafo da resenha, que é a introdução, estamos falando da apresentação da resenha. O que tem que ter nessa apresentação da resenha? Se estamos resenhando um filme, por exemplo, você deve falar, por exemplo, do ano que o filme foi lançado, do produtor, do diretor, dos atores que contracenaram, certo? Você pode falar também do gênero do filme, da duração. São alguns dos prêmios que o filme pode ter ganhado, ou das indicações ao Oscar. Então tudo isso aparece na apresentação. O outro ponto que você pode apresentar é sobre os atores ou o diretor do filme, que já tinha dirigido outros filmes, por exemplo, não é? Contar um pouquinho da sua biografia. Certo que isso aí eu estou falando para resenhas mais longas. Quando se fala, por exemplo, de uma resenha de um livro, numa resenha de um livro você pode também fazer a apresentação do livro. Falar sobre o ano de lançamento do livro, da editora que publicou, do autor do livro. E aí também, do mesmo jeito que você faz com o filme, você pode falar um pouquinho desse autor, da história, da sua biografia, de outros livros que ele lançou. Você pode também falar do gênero do livro, da quantidade de páginas que o livro tem, apresentar algumas informações sobre esse livro. Então tudo isso também aparece nessa primeira parte. Qual é a ideia para vocês? Que vocês façam tudo isso, essa apresentação, no primeiro parágrafo. Deixe tudo resumido num primeiro parágrafo. Pois bem, dando continuidade à nossa resenha, você vai para o segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, o bom mesmo é você fazer uma síntese
do livro, da série ou do filme que você resenhou. Ora, se for de um filme, você vai fazer o resumo da história, o resumo do enredo. Você vai falar do roteiro. Se for de um livro, você também pode mostrar como se estrutura o livro, a quantidade de capítulos. Se for de um artigo, por exemplo, você pode falar dos tópicos apresentados naquele artigo. E se for de uma série, você também pode mencionar a estrutura da série, quantos episódios ela tem, quantas temporadas ela tem, certo? Então isso aí seria o segundo parágrafo. E da mesma forma que você num filme você faz um resumo da história, você pode também fazer o resumo dos capítulos. Ou fazer resumos por capítulos, do mesmo jeito a série, né? Ou por episódio, ou por temporada. Bom é por temporada, porque por episódio vai demorar muito, né? Do mesma sorte, você pode fazer isso com um livro, ou fazer por capítulos, né? O primeiro capítulo trata disso. Se for um livro de contos, por exemplo, você vai falar sobre o primeiro conto, fala de tal coisa. O segundo conto é a história de outra pessoa, porque são contos diferentes. Se for um romance, você vai falar sobre cada capítulo, o resumo de cada parte da história, né? Muito parecido, às vezes, com as temporadas, os episódios da Netflix. Ok, até aí beleza. E aí você faz um resumo, uma síntese da obra, dos seus aspectos estruturais, dos seus aspectos de conteúdo, ok? Na terceira parte da resenha, é a parte mais importante, a resenha crítica. Daí o nome, resenha crítica, porque é nesse momento que você vai apresentar a sua crítica. Estamos falando crítica aqui não no sentido apenas negativo, né? Alguém que critica algo sempre com o seu sentido negativo. Estamos falando crítica no sentido de avaliação, julgamento, impressão, suas impressões sobre a obra, ok? Então estamos falando crítica nesse sentido. É o momento que você vai se posicionar sobre a obra resenhada, sobre o livro, sobre o filme ou sobre a série que você assistiu. Então podemos destacar uma resenha crítica, na avaliação crítica, tanto os pontos positivos como os pontos negativos. Ou você fala só dos pontos positivos, geralmente quando você quer vender a obra que está sendo resenhada, ou fala dos pontos negativos, ou um ou outro. Mas também você pode falar das duas coisas, mensurar as duas coisas, falar tanto dos pontos positivos como dos pontos negativos, ok? Então essa é outra observação que você vai falar na terceira parte da resenha, que eu já aconselho você a escrever em 1 ou 2 parágrafos, já que é a parte mais importante da resenha. A outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando você faz uma resenha, você pode avaliar 2 aspectos de uma obra resenhada. Você pode avaliar tanto as questões técnicas envolvidas naquela obra, como você pode falar das questões temáticas. Como assim? Quando você vai falar das questões técnicas, vocês têm que destacar aspectos que envolvam a estrutura, a organização, não é, daquela obra. Vamos pensar, por exemplo, num filme. Se você vai fazer uma avaliação técnica do filme, por exemplo, você tem que falar, por exemplo, do roteiro, dos personagens, não é, dos atores, como foi a atuação deles, do diretor. Pode falar também dos efeitos especiais. Então, são aspectos técnicos envolvendo aquela obra. Se você vai falar de um livro, por exemplo, você pode falar da capa, você pode falar da quantidade de páginas, você pode falar sobre a fonte, se ela ajuda a ter uma boa leitura ou não, da própria linguagem utilizada no livro, se ela facilita a leitura. Então, são alguns pontos que devem ser avaliados tecnicamente. Então, isso são as questões técnicas envolvidas em uma obra resenhada. Mas você também pode avaliar o tema. Você também pode demonstrar, por meio da avaliação do tema, a importância daquela temática para a vida das pessoas. O que esse filme vai trazer de importante, de reflexão para nossas vidas, para a vida da comunidade, dos espectadores. Do mesmo jeito em relação ao livro. O que esse livro pode trazer? A temática desse livro está relacionada a que aspectos do cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, há livros que trabalham com questões de racismo,
Então você pode trabalhar aí. O livro questiona ou coloca em xeque a questão do racismo, mostrando que muitas vezes o bullying na escola, muitas vezes o preconceito é um problema que precisa ser enfrentado. Então, quando você faz isso, você está fazendo uma avaliação temática, destacando um ponto positivo do livro a partir do seu tema. Do mesmo jeito, em um filme, você pode destacar um ponto positivo do filme a partir do seu tema. Tem tantos filmes que tratam, por exemplo, de tecnologia, como Matrix, por exemplo. Também temos vários outros filmes que tratam de questões sociais muito importantes. Ou seja, você pode avaliar aquele filme a partir daquele tema. Então, isso aí seria as questões temáticas envolvidas numa obra resenhada. Por fim, nós temos a recomendação. A última parte de uma resenha, e aí você pode também colocar no último parágrafo, mas não é rígido. Tem muitas pessoas que às vezes incrementam a recomendação à análise crítica, no mesmo parágrafo da análise crítica. Mas recomendo a vocês, para uma questão de organização, para você que está iniciando a fazer uma resenha, a separar a recomendação, a conclusão em um parágrafo final. Então, nessa recomendação, você vai falar de quê? Você vai falar, fazer uma síntese de toda a análise, você vai destacar os pontos principais, fazer uma avaliação de forma mais geral do que você falou, ou da sua defesa da resenha, e, por fim, uma recomendação. Essa recomendação, ela define muitas vezes um público-alvo. Tipo, você pode terminar seu texto dizendo assim: uma ótima leitura para se ler com a família. Você determinou que é aquele livro, né? Ou você determinou um ótimo filme para ler para assistir com a família. Você deu uma classificação livre. Todas as pessoas são indicadas para assistir aquele filme. Mas aí você pode, por exemplo, ter uma indicação de um livro ou de um filme que tem a ver com o casal. Um ótimo livro para se ler com a namorada, com a esposa, com o esposo. Quer dizer, essa classificação não é tão livre, porque geralmente se for se tratar de um filme, esse filme é maior de 18 anos, por exemplo, né? Então, às vezes, um ótimo filme para assistir com a esposa, no dia dos namorados, tal. Então, isso aí tem uma classificação diferenciada. Você tem livros que você diz assim: um ótimo livro para se ler. Exemplo, nós estamos passando agora por um momento de quarentena, né? de distanciamento social. Então alguém de repente pode ter assistido uma série, pode ter lido um livro, ou pode ter assistido um filme que trata dessa questão do distanciamento, do isolamento. Então o que acontece? Você pode indicar. Então quem é o público-alvo? Pessoas que estão em distanciamento social. Um ótimo livro para se ler nesse período de quarentena, um ótimo filme para assistir nesse período de quarentena, uma ótima série para se assistir nesse período de quarentena. Então é isso aí. Espero que eu tenha passado o passo a passo de como escrever uma resenha e que você possa praticar. Não é fácil, mas qualquer coisa você pode apresentar suas dúvidas nos comentários do nosso canal, pedir algum material que vocês queiram, digamos assim, para poder se aprofundar mais no assunto, entender o passo a passo da resenha, certo? Eu agradeço a sua participação, peço que você compartilhe esse vídeo, que você também se inscreva no canal. Então, uma boa semana a todos e aguardo vocês na próxima aula.